noite, irmãos, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com a igreja e tentarei ser o mais breve possível. O texto que nós vamos estudar antes da oração é Hebreus capítulo 10, versículo 25. Antes da leitura, oremos. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que o Senhor fale conosco, fale com o Teu povo, com a Tua igreja, Deus. Abra o nosso entendimento e o nosso coração para recebermos e compreendermos a Tua palavra. Senhor, rogamos também a presença do Teu Espírito Santo com todos nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu acredito que o cerne desse versículo aqui se encontra na última parte, quando diz, que quando o escritor de Hebreus enfatiza tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia do retorno de Cristo. É o dia do retorno do nosso Senhor, do retorno de Jesus, que se aproxima, está muito próximo. Então, ainda que existam muitas dificuldades, como existia naquele tempo, muitas perseguições, muitas lutas diárias, o conselho é: não deixe de congregar, não deixe de estar junto com os seus irmãos, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O apóstolo Paulo também nos dá esse lembrete em Romanos capítulo 13, versículo 11. Diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, quando cremos. Mais perto do que quando no princípio cremos. Então, o dia da nossa salvação aqui é o dia em que nós seremos glorificados, é o dia em que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. É o dia do retorno de Cristo, que se aproxima e está muito próximo. Uma outra coisa que eu quero destacar também nesse estudo, quanto à importância de congregarmos, se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, aqui é uma característica, a gente consegue perceber muitas características da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos dele. Era uma igreja que realmente se debruçava em cima das escrituras, onde os cristãos, os santos, se debruçavam em cima das Bíblias e estudavam. Eles também partiam um pão, e perseveravam muito em oração. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, a gente vê aqui uma coisa muito importante, um detalhe muito importante, que é o método que Deus escolheu para fazer crescer e para fazer prosperar a sua igreja, que é o que nós lemos aqui, que é a comunhão, que é o partir do pão, que é perseverar na oração, que é se debruçar em cima das escrituras, que é amar a lei de Deus, que é amar a Bíblia, a sua palavra. Esse é o método de Deus para fazer a sua igreja crescer. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E é através deste método aqui que Deus faz o seu povo crescer, a sua igreja crescer. Não adianta qualquer método
fora disso daqui, qualquer exercício que a igreja pratique para crescer, para aumentar, para prosperar, que não tenha isto que a gente acabou de ler, é perda de tempo. É perda de tempo. Uma igreja que não tem isso daqui, ou que se afastou muito disso daqui, não é uma igreja, é só mais um CNPJ. Uma referência muito importante desse texto aqui se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 14. Diz assim o texto: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então a gente vê aqui que nesse método que nós lemos em Atos, capítulo 2, versículo 42, não é só uma maneira de Deus fazer prosperar a sua igreja, mas é também uma maneira de Deus impactar a sociedade em volta daquela comunidade ali, em torno daquela congregação. Então, muito mais do que fazer crescer uma igreja, Deus pretendia com isto, com este método, com este meio, impactar o meio, a sociedade, o lugar onde aquela congregação está. Não existe método mais eficaz do que este. Não existe. É correr contra o vento, é lutar contra o vento. É se cansar e não ter resultado nenhum. É claro que durante a nossa tentativa, a nossa luta de congregarmos e de queremos estar no culto, presente aos cultos, vão surgir várias lutas. Vão surgir muitas coisas no meio do caminho para nos atrapalhar desse propósito, para nos impedir de atingirmos este alvo aqui. E uma delas, que é muito comum e que todos nós um dia sofremos, e quem não sofre vai sofrer, isso não é a praga minha, mas é algo que todo crente passa, são as visitas que aparecem no domingo, final da tarde, 4, 5 horas da tarde, quando a gente está se arrumando, fazendo uma refeição, tomando banho, se arrumando para sair para o culto, chega uma visita, bate o vizinho na porta, porque quer conversar, precisa conversar. E qual que é a nossa posição diante disso? A gente precisa dar atenção para essa visita ou a gente precisa ir ao culto? É claro que aparecem em diversas situações, por exemplo, é um amigo, é um parente muito distante que nunca nos vê, e que a gente está a tempo marcando uma visita com essa pessoa, convida para ir ao culto. Não perca a oportunidade de evangelizá-lo, de levá-lo contigo. Isso é mostrar que tu está priorizando Deus na tua vida. Que nós estamos priorizando o culto a Deus. E muito mais do que desprezar aquela visita, mandar embora, convide para o culto. Convide para estar contigo. E são diversas outras situações que nós precisamos ter revelação, e nós precisamos ter sabedoria de Deus para lidar com essas situações. Mas sempre priorizando o culto, sempre priorizando a união e a comunhão com os irmãos. Nós temos muitos momentos em que irmãos tiram férias, e isso é muito legal, é muito bacana, é muito bom que irmãos, que a gente tire férias, mas que a gente separe um tempo do ano para fazer isso. Para no resto do ano a gente priorizar os cultos. Que determinemos um tempo no ano para fazer isso. E não fiquemos 2, 3 finais de semana sem aparecer no culto. Irmãos, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. O quanto nós nos desviamos disto? Isso é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente refletir. O quanto que nós nos desviamos disso. E eu quero afirmar para vocês com 100% de certeza que se a gente
voltar a se reunir, e a gente se reunir, fazer campanha, e fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não tiver isso daqui, não vai adiantar de nada. Vai ser correr atrás do vento, vai ser perda de tempo, vai ser frustração, e vai ser cansaço em cima de cansaço, porque Deus escolheu um método, e o método é esse. O método é esse que nós lemos. É Deus quem dá o crescimento. E é por meio desse método que Deus dá o crescimento. Então, irmãos, isso é de extrema importância que a gente calcule isso, que a gente reflita isso, que a gente converse com os cônjuges, com a esposa, com o marido sobre isso em casa, com os filhos em casa, sabe? Alguns minutos atrás, antes de eu fazer esse vídeo, eu estava me recordando como era na congregação alguns anos atrás. Sabe, eu, João Paulo, Thales, a gente chorava diante de Deus por causa dos nossos pecados. Nós nos aborrecíamos quando aborrecíamos a Deus, quando pensávamos que estávamos entristecendo o Espírito Santo. Nós nos ajoelhávamos e rogávamos e clamávamos a Deus para que Ele derramasse o seu Espírito sobre nós. Eu pergunto, quantos jovens hoje, adolescentes hoje da nossa congregação fazem o mesmo? Quantos, meus irmãos? Qual que é a preocupação da mente dos nossos adolescentes hoje? É de extrema importância que a gente pare e reflita sobre esse assunto por alguns instantes, por alguns momentos. O quanto nós nos desviamos disso. Eu estou falando de comunhão, eu estou falando de congregar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar de dons. Irmãos, Deus deu dons a cada um. Esses dons não servem para nós mesmos, mas servem para o próximo. Então, se nós estamos em Cristo, nós recebemos dons de Deus, para servirmos uns aos outros, para edificarmos o próximo, o nosso irmão. E é por isso que temos que congregar. É por isso que os nossos adolescentes, os nossos jovens principalmente, precisam se debruçar em cima da Bíblia, precisam começar a clamar a Deus pelo Espírito Santo, precisam a chorar mais diante de Deus pelos seus pecados. É de extrema importância que a gente volte a alguns anos atrás e a gente reflita sobre isso. Sabe, Deus tem falado muito comigo e esse era para ser um vídeo muito curto. Mas eu senti no meu coração Deus queimar essa palavra e trazer vocês à memória essas coisas. O que os filhos de vocês conversam com vocês dentro de casa? É sobre ser cheio do Espírito? É sobre um pecado que não consegue largar? É uma preocupação genuína de estar entristecendo o Espírito Santo? Pensemos e reflitamos um pouco sobre isso, irmãos. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu peço desculpas desde já pelo tempo do vídeo. Provavelmente não vou conseguir postar no dia em que eu estou gravando ele, porque como ele é muito longo, né, vai ter um processo longo ainda antes de colocar no grupo. Eu peço desculpa a todos por isso. Mas eu senti grande necessidade de falar a vocês todas essas coisas. Amém? Que o Senhor então abençoe todos vocês, aonde quer que vocês estejam, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que queima em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus eu rogo a Ti que esta palavra, Senhor, vá e dê muitos frutos, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, guarde cada família, guarde cada irmão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarde nossas vidas, nossa mente, nosso coração, a vida do nosso pastor e da sua família. Guarde também, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça cada vez mais, dê ânimo ainda mais, Senhor. Revigore ainda mais o Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai.